Tem certas coisas nesse mundo que a gente simplesmente não devia mexer. Segredos antigos, verdades que desafiam a própria lógica do que entendemos como realidade. Sabe aquelas rachaduras finas na nossa percepção, por onde o abismo pode espiar? Pois é, e há lugares onde essas rachaduras são quase abertas, onde o véu entre o que a gente conhece e o que é puro, insano, cósmico, é finíssimo, quase inexistente. Nestes limiares, a realidade é maleável, e a mente humana, um frágil bastião, está à mercê de verdades que deveriam permanecer seladas no abismo do desconhecido. Um desses lugares era a Vila das Névoas, um nome poético demais para um inferno tão silencioso. Uma vila esquecida, encaixada num pedaço de litoral onde o sol parecia ter vergonha de aparecer. Lá, a névoa não é só um fenômeno meteorológico. Ela vive, ela respira, e ela guarda segredos antigos demais para caber na mente humana. Segredos que, uma vez revelados, não podem ser desvistos. E foi para lá que o Dr. Elias Varela foi, um homem de ciência, de lógica, de livros empoeirados. E um alvo perfeito para o que esperava por ele. Sua mente, um labirinto de lógica e erudição, era um santuário contra o ilógico, um farol de razão em um mundo que ele acreditava ser compreensível. Mas mesmo os mais robustos pilares da ciência podem ruir quando confrontados com o que simplesmente é, sem a necessidade de explicação ou categorização. O Dr. Elias Varela era um linguista aposentado, um desses acadêmicos que parecem mais feitos de papel e tinta do que de carne e osso. Ele tinha essa paixão por dialetos moribundos, por idiomas que se recusavam a morrer, sussurrando no tempo. Foi numa nota de rodapé, num compêndio esquecido sobre rituais pagãos do século XVII, que o nome Vila das Névoas surgiu. Uma menção breve a um dialeto local, o sussurro do sal, dito ser um canto que precede a noite eterna. A curiosidade picou Elias como um inseto venenoso. Em questão de semanas, ele estava em seu velho sedã, dirigindo para o fim do mundo, para dentro daquela massa branca e úmida que engolia a estrada. A névoa, tão densa que parecia mastigar a luz, engolia o farol do carro, transformando o asfalto numa fita sem fim que desaparecia no branco opaco. Não era apenas água suspensa no ar. Era uma presença, quase palpável, que sussurrava contra o para-brisa, um hálito gelado que prometia esquecimento e revelações. Elias sentiu um arrepio que não era do frio, mas da sensação de estar entrando em um lugar que o tempo havia esquecido de catalogar. Quando chegou, a Vila das Névoas era exatamente como o nome sugeria. Um emaranhado de construções antigas e corroídas pela maresia, sufocadas por uma névoa ferrenha. O ar tinha um cheiro estranho de sal, mofo e algo mais, algo metálico, quase elétrico. Era um cheiro que parecia impregnar a alma. As casas de madeira escura se erguiam como dentes cariados, as janelas cegas espiando de trás da bruma. Onde estavam as pessoas? Um silêncio sepulcral pairava, tão denso que abafava qualquer pensamento, deixando apenas um eco vazio na mente. As ruas eram artérias vazias de uma criatura há muito morta, suas janelas como olhos opacos que haviam testemunhado horrores invisíveis e os haviam absorvido em sua essência. Não havia risadas infantis, nem o burburinho de conversas, apenas o abraço úmido e constante da névoa, que parecia observar, julgar e aguardar. Ele encontrou uma pensãozinha quase caindo aos pedaços, gerida por uma senhora de olhos leitosos, a Dona Fátima. Ela mal o olhou, mas entregou uma chave enferrujada, com um sorriso que não chegava aos olhos. Quarto nos fundos, moço, para onde o murmúrio é mais manso. Elias não entendeu a última parte, mas não quis perguntar. O silêncio da vila era pesado, quebrado apenas pelo choro distante do mar e o sussurro constante da névoa. Nos primeiros dias, Elias tentou sua pesquisa. Ele encontrou alguns habitantes, velhos pescadores e mulheres encurvadas pelo tempo. Eles falavam pouco, e quando falavam, era em frases fragmentadas, cheias de metáforas marítimas e um sotaque carregado que ele mal conseguia decifrar.
O mar fala, moço, mas nem tudo que ele diz é de peixe. Um pescador tossiu, o olhar fixo no horizonte invisível. E a névoa escuta. Ela sempre escuta. Elias sentia que estava à beira de algo, mas a névoa, a própria névoa, parecia sufocar qualquer tentativa de clareza. Os poucos encontros que teve com os moradores eram como tentativas de extrair água de pedras secas. Eles não ofereciam respostas, apenas fragmentos de um conhecimento ancestral, filtrado por gerações de contato com o indizível. Eram como peças de um quebra-cabeça que se recusava a formar uma imagem coerente. Ou talvez, a imagem que formava era tão horrível que a mente humana se protegia, fragmentando-a em metáforas e superstições. Elias, o linguista, o decifrador de segredos antigos, sentia-se mais como um etnógrafo em um vilarejo de fantasmas. A cada frase dita, a cada olhar vago recebido, a sensação de estar à margem de uma realidade mais vasta e terrível crescia, alimentando sua obsessão. E então começou o murmúrio. No começo, Elias pensou que era o vento assobiando pelas frestas da pensão. Uma vibração baixa, quase imperceptível, que parecia vir do chão, do ar, de dentro dele mesmo. Um zumbido grave, como o de um maquinário pesado funcionando a quilômetros de distância, ou talvez o de um navio fantasma com seu motor batendo no fundo do oceano. Mas não havia maquinário. E o mar estava longe o suficiente para aquele som ser tão constante, tão perto. Não era um som que se pudesse medir com aparelhos comuns. Era uma vibração que ressoava na alma, um zumbido primordial que parecia emanar das próprias rochas, do fundo do oceano, de um lugar além da cartografia e da acústica. Era o som do tempo se dobrando, do espaço se contorcendo, e Elias, o linguista, o decifrador de idiomas, começou a se perguntar se aquilo não era, na verdade, uma língua esquecida que sua mente, contra a sua vontade, estava começando a aprender. Ele começou a ouvir o murmúrio com mais clareza durante a noite. Ele preenchia o quarto, penetrava os ossos, e às vezes, Elias jurava, ele cantava. Não em palavras, mas em tons, em frequências que pareciam distorcer o espaço ao redor. As sombras nas paredes dançavam de um jeito que não era natural. As cores de seus livros pareciam vibrar, as letras a bailar na página. A curiosidade de Elias virou obsessão. O sussurro do sal do antigo livro, será que era o murmúrio? Ele vasculhou a vila em busca de qualquer indício. Foi na capela abandonada, com seu telhado desabado e paredes tomadas por musgo, que ele encontrou algo. Sob uma camada de cal e sujeira, na base do altar de pedra, havia uma série de entalhes, símbolos, formas geométricas impossíveis, linhas que se curvavam e se encontravam de maneiras que desafiavam a lógica euclidiana. Elas pareciam pulsar, refletir o murmúrio. Eram antigos, muito mais antigos que a capela. Elias viu ali não apenas inscrições, mas a manifestação de uma arquitetura cósmica, um diagrama de forças inimagináveis que moldaram universos antes da luz. Ele sentiu que estava lendo não um texto, mas a própria estrutura de uma entidade, um eco petrificado de sua essência, e a cada símbolo decifrado, mais uma peça de sua própria sanidade se desprendia e se perdia no abismo do conhecimento recém-adquirido. Elias dedicou-se a copiar os símbolos, a estudá-los. Esqueceu-se de comer, de dormir. A névoa lá fora parecia mais densa, mais viva, se arrastando pelas ruas como um predador faminto. A vila estava deserta agora, ou talvez as pessoas simplesmente evitassem as ruas enquanto ele vagava por elas, um fantasma vivo no meio de outros. Uma noite, enquanto tentava decifrar um padrão particularmente complexo, ele notou algo. As linhas dos símbolos, antes apenas gravadas na pedra, pareciam agora se mover. Como vermes sob a pele, ou rios num mapa em movimento. Não era alucinação, era real, ou sua realidade estava se ajustando à vila das névoas. Ele esfregava os olhos, mas as ilusões persistiam. O pergaminho que segurava parecia se expandir e contrair, as letras escorrendo como tinta fresca.
Uma xícara de café na mesa parecia ter uma quarta dimensão a espreitar em seu interior. A linha entre o real e o pesadelo estava se desfazendo, e Elias, para seu horror e fascínio, sentia-se um observador privilegiado dessa dissolução. A mente é uma fortaleza, mas as portas de sua sanidade estavam se abrindo, uma a uma. A cabeça de Elias latejava. O murmúrio era agora um coro, uma orquestra de sons subterrâneos e ultraterrenos. Ele podia sentir a vibração em seus dentes, nos ossos da mandíbula. Sua visão ficava turva em certos momentos, as formas ao redor pareciam se liquefazer, e por um instante, o quarto não era mais um quarto, mas uma câmara de formas não euclidianas, um lugar onde o teto se curvava para dentro e as paredes convergiam para um ponto inexistente. Ele precisava ir ao centro, onde o murmúrio era mais forte, aonde as linhas dos símbolos apontavam. Aquele lugar era o antigo farol da vila, agora apenas uma torre decadente, erguendo-se sobre um penhasco traiçoeiro, engolido pela névoa. Ninguém o usava mais. Os locais o evitavam como a praga. Lá é onde o mar respira em outro tempo. Moço, Dona Fátima havia murmurado uma vez, os olhos ainda leitosos, mas agora com um brilho de pavor. Elias subiu a escadaria espiral do farol, os degraus de pedra úmida escorregadios sob seus pés. O murmúrio era ensurdecedor aqui, vibrando através da própria estrutura da torre. A sensação de pressão em seus ouvidos era agonizante. Ele sentia algo mais, uma espécie de atração magnética, um convite irresistível para a insanidade. Cada passo era uma oração muda, um sacrifício à razão que se esvaía. O murmúrio tornava-se ensurdecedor, um coro de milhares de vozes alienígenas sussurrando segredos impossíveis. As pedras do farol pareciam vibrar com uma vida própria, as paredes se contorcendo ligeiramente, a gravidade se tornando uma sugestão, não uma lei. Elias não subia mais. Ele era puxado, um peão arrastado para o altar do desconhecido. No topo, onde antes havia a lâmpada, havia agora apenas uma abertura circular, exposta à névoa. A névoa, lá fora, não era mais apenas nevoeiro. Era um turbilhão de luzes e sombras em movimento. Cores impossíveis dançando no ar verdes esmeralda, roxos profundos, azuis elétricos, todos girando e se misturando em padrões hipnóticos. E através dessa abertura, por entre a névoa dançante, Elias viu. A verdade, nua e terrivelmente indiferente, se desdobrou diante dele. Não era um monstro de carne e sangue, mas uma geometria viva, um princípio de existência que desafiava a própria tessitura do universo tridimensional. Era a manifestação de uma entidade que era tempo e espaço, pensamento e vazio, tudo e nada, um horror indizível que habitava o limiar de todas as realidades. Elias não viu com seus olhos, mas com a parte mais profunda de sua mente, aquela que agora compreendia a ínfima e ridícula insignificância de tudo o que ele um dia acreditou ser real. Não era um monstro, não no sentido que a gente entende. Era uma coisa, uma estrutura colossal de matéria e energia, pulsando nas profundezas da existência, muito além de qualquer estrela ou galáxia que conhecemos. Era uma entidade, ou talvez um portal, ou a própria membrana entre dimensões. Suas formas desafiavam a geometria, suas cores queimavam a retina e o som que emitia. O murmúrio era apenas um eco distante de sua canção primordial. Elias sentiu sua mente se partir como um vidro. A revelação não veio em palavras, mas em pura, irrefutável compreensão. Ele entendeu que a realidade humana era apenas uma casca fina, uma ilusão conveniente, que o universo era vasto, indiferente e habitado por coisas que nos fariam duvidar da própria existência da luz. Ele percebeu que a Vila das Névoas não era um lugar onde o véu era fino, mas onde ele simplesmente não existia. Os moradores eram apenas ecos remanescentes da humanidade que foram quebrados, assim como ele estava sendo quebrado agora. Elias compreendeu a inutilidade da existência humana, a pequenez de suas aspirações, a insignificância de sua vida e morte diante da vastidão invisível. Ele era um grão de areia num deserto infinito,
um mero eco de um coro eterno. A loucura não era mais uma ameaça, mas um refúgio, a única forma de assimilar o que estava sendo revelado. Seu corpo ainda era humano, mas sua mente já havia atravessado o limiar, flutuando em um mar de verdades cósmicas. O murmúrio não era apenas um som, era a voz daquela coisa. Um canto incessante que reescrevia a realidade, distorcia a percepção e, lentamente, consumia a mente de quem ousava ouvi-lo. Era um chamado, uma promessa de verdade e de aniquilação. Quando os pescadores da vila eventualmente encontraram o Dr. Elias Varela, dias depois, ele estava no topo do farol, nu e coberto de entalhes que ele mesmo havia feito em sua pele, replicando os símbolos impossíveis que ele havia visto. Ele olhava para o turbilhão de névoa com um sorriso sereno, e seus olhos não eram mais os de um homem, mas de alguém que havia visto o abismo e se misturado a ele. Ele murmurava em uma língua que não era mais o sussurro do sal, mas algo mais antigo, mais fundamental, um eco da canção que vinha do espaço-tempo distorcido. Eles o levaram de volta, não para um hospital, mas para a vila, onde ele se tornou mais um de seus habitantes silenciosos, mais uma sombra vagando pelas ruas enevoadas, mais um ouvinte do murmúrio. A névoa continua a cobrir a vila das névoas. O murmúrio continua a cantar nas profundezas, e de vez em quando, um acadêmico curioso ou um aventureiro incauto se depara com a menção de um lugar esquecido, um dialeto moribundo, ou um canto que precede a noite eterna. E a vila espera, a névoa espera, e a coisa que sussurra no abismo, ela sempre tem espaço para mais um em seu coro. E bem, vocês já pararam para prestar atenção no zumbido lá fora? Aquele que vem do fundo de tudo, não, melhor assim, porque o murmúrio é paciente, e o silêncio do abismo é apenas a pausa entre as notas de sua canção. E em algum lugar, talvez mais perto do que você imagina, as rachaduras se alargam, e a névoa se adensa.